Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica. Estamos falando das cônicas, tá? Já estudamos nos vídeos anteriores a cônica parábola e agora nós vamos estudar a elipse, tá? Então vamos lá, vamos entender melhor. Bem, a seção 8.2, né, é referente à elipse. E o que seria elipse, tá? De acordo com a definição. Bem, a elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma da distância a dois pontos fixos desse plano é constante. Eu aposto que muitos de vocês não entenderam muito bem o que significa isso, tá? Então, vamos entender melhor geometricamente. Bem, imaginem vocês que você tem dois pontos fixos, que eu vou denotar por F1 e F2, tá? E aí, o que descreve a elipse? Qual é o lugar geométrico que descreve a elipse? É o lugar geométrico onde a soma da distância. Imagine que você tem um ponto que está na elipse, um ponto P qualquer. Então, para ele estar na elipse, a distância de F1 até Fp, somado com a distância de P até F2, precisa ser constante. Ou seja, o que significa isso? Que a distância... Essa distância aqui em azul, por exemplo, é a mesma distância dessa aqui em vermelho. Essa soma das duas distâncias de F1 a um ponto da elipse até o outro ponto constante, o ponto fixo, ela vai ser constante sempre. Embora você esteja meio que alternando aqui as posições, certo? Por exemplo, se você somar essa distância com essa, é a mesma coisa dessa distância com essa, que é a mesma coisa dessa com essa, certo? Que é a mesma coisa desses outros duas somas. Então, qualquer ponto que você pega na elipse, ela tem essa característica, que a soma das distâncias a dois pontos fixos, ela vai ser constante, por exemplo, tá? Então, a soma desses dois aqui, de F1, poderia dizer assim, a soma da distância de F1 até P, mais a distância de P até F2, ela ia acabar sendo igual, por exemplo, a distância de F1 a P1, a distância de F1 a P1, aqui, ó, mais a distância de P1 a F2, distância de P1 a F2. Então, este é o lugar geométrico que a elipse descreve, tá? Ou seja, é o lugar geométrico onde a soma das distâncias dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante, tá? Você poderia pensar da seguinte forma, tá? Existe um vídeo que eu vou enviar para depois vocês, do professor Aquino, né, que ele explica muito bem essa relação da elipse, essa propriedade, né, a definição da elipse no GeoGebra, tá? Infelizmente eu não tive tempo de usar essa ferramenta, mas, por exemplo, se ele coloca um ponto P aqui móvel, ou seja, esse ponto P vai se locomover sobre a elipse, tá? Sobre o lugar geométrico que descreve a elipse. Então, esse ponto P ele vai estar movendo aqui em cima, certo? Perfeito. E aí ele pega um parâmetro T que dá exatamente a distância desse ponto F1 até P mais a distância de ponto P até F2. E você vai ver que esse parâmetro T vai ficar parado, porque não importa se eu estou locomovendo aqui esse ponto P, a soma dessas duas distâncias vai ser todo o tempo constante, tá? É como se você não estivesse alterando nada, mas as somas vão ser diferentes, certo? Perfeito, pessoal. Então, a gente considera os dois pontos, tá, do plano, que a gente está chamando de F1 e F2. Esses dois pontos vão ser os pontos fixos, tá? E tais que, claramente, o F1 precisa ser diferente do F2, tá? Senão não faria sentido. E estamos supondo que a distância de F1 até F2, ela mede 2C, tá? É constante igual a 2C. Por exemplo, essa distância daqui até aqui, de F1 a F2, né?
de F1 a F2 é constante igual a 2C. 2C, tá? Perfeito. E aí, neste caso, nós vamos tomar um número real A, tal que 2A seja maior que 2C, certo? Então, a gente vai entender melhor depois, quando for explicar com os elementos, mas basicamente 2A vai ser o eixo maior, tá? O eixo maior da parábola, quer dizer, da elipse. Então, por exemplo, 2A seria exatamente esse comprimento que vai daqui até aqui, tá? Então, por exemplo, aqui você teria o ponto médio, aqui valeria A, aqui A. Então, claramente, 2A vai ser maior que 2C, certo? Precisa ser maior, porque senão você pode entender também, pessoal, a elipse, por exemplo, imagine que você tem aqui você pega um fio e amarra nos seus dedos aqui, por exemplo, certo? Amarra nos seus dedos. Então, esse aqui é o fio, aí você deixa todo o tempo ele esticado. Claramente, ele precisa ser maior, né, do que essa soma de 2C aqui, para que a gente possa fazer o movimento e encontrar a elipse, certo? Então, quando você vai fazendo esse movimento aqui com ele todo o tempo esticado, a gente vai descrevendo quem é a elipse, tá? Então, a gente vai descrevendo a elipse. E aí, claramente, esses pontos aqui também vão pertencer, tá? Então, é dessa maneira. Então, vamos lá. Então, a gente pega esse número A, tal que 2A é maior que 2C, e uma elipse, da forma como a gente definiu, né? Ele vai ser o conjunto de todos os pontos P do plano, tal que isso aqui vai ocorrer. Ou seja, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 vai dar essa constante igual a 2A, que claramente é maior do que a constante entre a distância dos focos, tá? Então, essa definição aqui que eu dei para vocês, né, de elipse, de forma mais, assim, digamos, formal, né, ela é a mesma dessa definição aqui, tá? Aqui usando matematicamente. Então, vai ser a distância de PF1 mais a distância de PF2 é igual a 2A, ou seja, é constante, certo? Ou a gente sabe que a distância de um ponto P, a distância entre dois pontos, ela é dada pelo módulo, né, do vetor que descreve, determinado por esses dois pontos. É a mesma coisa eu faço aqui, então a gente pode reescrever essa definição dessa maneira, que o módulo do vetor PF1 mais o módulo do vetor PF2 é igual a 2A, tá? Perfeito, pessoal. Essa aqui é a explicação do que eu estava dizendo para vocês, tá? Então, a elipse, né? Os pontos que vão estar na elipse, eles vão ter essa característica que eu já expliquei. E vamos entender como é que o que denota cada elemento desses, tá? Olha, os pontos fixos F1 e F2, eles são chamados de focos. Os focos da parábola, tá? A distância focal, ou seja, a distância entre os focos, que a gente viu aqui que é 2C, tá? Então, 2C é a distância entre os focos, que a gente já vai logo observando aqui, ó. Tá aqui a nossa elipse, o F1 e o F2 são os focos, a distância focal é essa distância daqui a aqui, né, que é exatamente aqui 2C. O centro é o ponto médio exatamente do segmento da distância focal, certo? Então, você pega esse segmento aqui de F1 a F2, o ponto médio dele é o centro da elipse, certo? Então, o centro é exatamente esse ponto C, que é o ponto médio desse segmento. O eixo maior, pessoal, é o segmento A1 a 2 de comprimento 2A, que é o que eu falei para vocês. Então, exatamente esse eixo maior aqui, a parábola vai ter dois eixos, né? Esse e esse. Então, o eixo maior, né? E aí ele vai ter comprimento 2A, certo? Vai ter comprimento 2A. E neste caso, este vai ser o nosso eixo maior. E observe que essa distância maior aqui, ela tem uma característica de que
esse segmento, né, A1, A2, ele contém os focos e os seus extremos pertencem à elipse. Então, observe que esse eixo maior vai conter os focos, F1 e F2, e mais A1 e A2 são pontos da elipse, tá? Esses extremos são pontos da elipse. Então, você pode ver aqui, certo? E o que seria o eixo menor? O eixo menor vai ser exatamente esse segmento aqui de comprimento que eu estou chamando de 2B, tá? Então, B1, B2 é o segmento, é o comprimento desse segmento, é a distância menor. Então, eu estou dizendo que essa distância vai ser, ou seja, é como se equivalesse B, aqui esse menorzinho aqui C, então vai dar 2C, 2B. Esse maior aqui, né, vale A, né? Esse daqui para cá também vale A, e aí o comprimento vai dar 2A, certo? Perfeito, pessoal, perfeito. Então, o eixo menor, ou seja, o eixo menor aqui, ele é um segmento B1, B2, certo? De comprimento 2B, que é esse comprimento bem aqui, ó, comprimento 2B, e ela tem a característica de que esse segmento B1, B2, né, ele é ortogonal a 1 a 12, ou seja, então podemos dizer que eles formam um ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Esse segmento com esses são ortogonais, certo? São ortogonais perpendiculares, tá? Perpendiculares triângulo no plano. E o que são os vértices da parábola, pessoal? A gente tem 4 vértices, que são exatamente esses segmentos aqui, tá? Esses pontos A1, A2, B1, B2. Então, esses pontos aqui, ó, A1, B1, A2, B2, são os vértices da parábola, tá? Aí eu já chamo a atenção para vocês, é importante você entender exatamente esses elementos, pessoal, da parábola, porque a gente vai acabar precisando deles para resolver exercícios, para descrever muitas vezes a parábola. A gente precisa determinar cada elemento desse, e é importante ter noção, tá? Dessas distâncias, desse comprimento, o que é A, o que é B, o que é C, que é o eixo maior, que é o eixo menor, tá? Distância focal, enfim, tudo. E observação importante, pessoal, isso aqui, em toda a elipse, tá? Em toda a elipse aqui, vale a relação, em toda elipse, que A quadrado mais A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, certo? Então, observe, independente da elipse que você pegue, essa relação vai ser sempre válida, onde você já sabe, né? Por exemplo, se você pega aqui, vale 2B, então daqui a metade dele vale C, né? Aqui vale C, aqui vai valer B, desculpa, B, né? Aqui B. O F1 e F2 vale 2C, então aqui vale C, aqui C, certo? De F2, de A1 até A2 vale 2A, então é como se esse comprimento todinho aqui, né, valesse A, e esse outro aqui também valesse A. Perfeito? Ok. Então, observe por que isso é válido, né? Na verdade, essa igualdade aqui, né, que A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, é a relação de Pitágoras, né, no triângulo, né? No triângulo retângulo, basicamente nesse triângulo retângulo aqui, ó, B2, C, F2, onde quem é B2? É esse vértice, C é o ponto médio, tá? Aqui, o ponto médio, e F2. Se você olhar esse F2, é exatamente esse foco aqui, tá? Então, aqui você tem um triângulo, e claramente esse triângulo é retângulo, pelo que eu já expliquei antes, ou seja, B1, B2 são ortogonais com A2, A1, então tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, se você analisa esse triângulo aqui, ó, B2, C, F2, esse triângulo aqui, ele mede exatamente, ele é um triângulo retângulo, certo? Onde, quanto é que vale esse segmento? Né? É C, né? Porque é metade da distância focal. Quanto é que vale esse segmento? É B, né? Porque é metade do segmento B1, B2, certo? E quanto é que vale esse outro lado aqui? Esse outro lado? Vale A, por quê? A gente sabe que você pode, uma vez que você faz esse triângulo aqui, né? Você projeta para cá também. A gente sabe que a soma de F1 até B2 mais a soma de
B2 até F2, ela é constante igual a 2A, certo? Então, como esses segmentos aqui são iguais, né? Então, claramente aqui vai valer A, certo? Perfeito. Então, se você usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, você chega exatamente nessa relação, né? Aqui, ó, quadrado da hipotenusa, que é A, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é B quadrado mais C quadrado, certo? Então, você tem essa relação na elipse, em toda elipse, tá? Perfeito. Então, o mais importante aqui, pessoal, que a gente vai fazer nesse vídeo, é exatamente descrever, né, encontrar a equação da elipse de centro na origem, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro caso, a gente está considerando que o eixo maior está sobre o y. Então, é como se você tivesse, né, uma situação desse tipo, né? Assim, você tem uma elipse aqui, né? E o eixo maior, o eixo maior está sobre o y. Então, é o contrário aqui, tá? Tá assim. Então, esse eixo maior aqui, né? Seria o y, certo? Ele vai estar certamente sobre o eixo y aqui. Então, o eixo maior vai estar sobre o y, certo? Perfeito, pessoal. Então, esse é o primeiro caso. Então, ó, seja um ponto P qualquer dessa elipse, tá? Ponto que tem as componentes x, y. E nós vamos tomar F1 igual a menos C0 e F2 igual a C0, certo? Eu acredito, pessoal, que tem um errinho bem aqui, tá? Da forma como foi tomado esses focos, tá? Então, eu acredito que aqui o eixo maior está sobre o x, tá? Neste caso. Por quê? Porque eu estou tomando os focos aqui, ó. Observe. Eu estou tomando os focos exatamente bem aqui, tá? E observe que esses focos, eles vão ter os seguintes componentes, ó. Vão ter os seguintes componentes. Menos C0, então, por exemplo, no X, ó, ela vale menos C, 0 no Y. Então, menos C, 0 no Y. Então, tá aqui o F1, certo? E o outro componente, o outro foco, o F2, é C0, tá? C0, F2, certo? Então, significa o quê? Que, uma vez que o foco, eles são pontos do eixo maior, né? Então, claramente, o eixo maior é o eixo do X, tá? Tinha um rim bem aqui, não sei se tá na nota de aula, mas corrijam lá, tá? Nesse primeiro caso, o eixo maior está sobre X, certo? Desculpe aí. Mas ainda bem que a gente viu logo. Perfeito. Então, vamos ver aqui, né? Vamos estudar estes casos. Então, a gente vai ter esses dois focos e nós vamos pegar um ponto P qualquer da elipse. Aí vai ter umas componentes x, y, tá? Um ponto P qualquer. Então, vamos tentar encontrar a equação que descreve essa elipse, neste caso. Perfeito. Por definição, o que foi que a gente viu? Que nós vamos ter o seguinte, né? Que a distância de P, certo? Até F1, a distância de P até F1, somada com a distância de P a F2, certo? Somada com a distância de P a F2 aqui, ela precisa ser constante igual a 2A. Ou, de outra forma, o módulo desses dois vetores é igual a 2A. Ou seja, como a gente sabe que o módulo de um vetor determinado por dois pontos, o vetor determinado por dois pontos é P menos F1, né? Ou seja, nesse caso aqui eu estou lembrando a origem, a mesma coisa para cá. Então, a gente tem essa diferença igual a 2A. E aí, lembrando que P é o ponto XY, o F1 é exatamente esse ponto de componente menos C0, novamente o P e novamente o F2 que tem as componentes C0. Então, isso é igual a 2A. Fazendo a diferença aqui entre esses dois módulos, certo? Então, a gente tem aqui, ó, x mais c, y. X menos c, y, certo? Então, a gente tem o módulo desses dois vetores. Lembrando que o módulo de um vetor é exatamente a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, a soma das suas componentes ao quadrado. Então, a gente chega exatamente nesta outra equação, certo? Perfeito. De onde, pessoal,
que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parcela aqui para esse lado, certo? E vou jogar essa outra para o outro membro, tá? Então, obtenho essa nova igualdade, certo? Eu vou, neste momento, a gente vai desenvolver esse quadrado. Então, aqui vai ficar x quadrado mais 2cx mais y quadrado, certo? Mais c quadrado mais y quadrado que já estava aqui. Vou fazer a mesma coisa para cá, certo? Perfeito. Então, o que eu fiz deste passo para esse? A gente elevou ambos os membros, né, ao quadrado, certo? Levamos ambos os membros ao quadrado. Então, quando eu levar aqui o quadrado, esse quadrado vai acabar cancelando com essa raiz, certo? Aí a gente obtém essa igualdade. Perfeito. Em seguida, eu vou desenvolver esse quadrado, certo? Vamos desenvolver esse quadrado. Então, como nós vamos fazer isso? É o quadrado primeiro, que vai dar 2a ao quadrado, que vai dar 2 quadrado a quadrado, né? Então, dá 4a quadrado, menos o primeiro pelo segundo, então, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vamos fazer 2 vezes 2 aqui, vai ficar menos 4a, né? Vezes o segundo aqui, vezes esse segundo, mais o quadrado segundo. De onde, posteriormente, né, a gente vai poder cancelar esse quadrado aqui. E observe que aqui, quando eu for cancelar esse quadrado, a gente vai obter essa igualdade aqui, né, na equação. E a gente já tem vários termos semelhantes que a gente vai poder cancelar, certo? Então, a gente tem x quadrado, certo? C quadrado, y ao quadrado cancela com y ao quadrado. Então, a gente vai poder cancelar essas parcelas e vai ficar só quem aqui, ó? Aqui vai ficar simplesmente 2cx, certo? E para cá, a gente vai repetir esses valores daqui e aqui ainda sobrou menos 2cx. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Bem, eu vou jogar essa parcela daqui para cá, certo? Ó, eu joguei para cá, então estava menos, vai ficar mais 4a vezes isso, certo? E vou pegar... Aqui nesse lado aqui eu manteve essa, 4a quadrado, tá aqui. E peguei e joguei esse 2cx para cá. Então, quando eu jogar esse 2cx para cá, vem menos 2cx. Com menos 2cx que já estava aqui, vai ficar menos 4x. Certo? Perfeito. Menos 4x. E aí, observe que isso daqui, como tem 4 aqui e 4 aqui, eu posso colocar 4 em evidência ainda, certo? E aí, para voltar para 4a quadrado, a quadrado, para voltar para menos 4cx, menos cx, tá? E aí, comparando essas duas da ponta aqui, a gente pode cancelar esse 4 com esse 4. De onde eu obtenho que o que sobrou daqui, né, vai ser igual exatamente a quadrado menos cx. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vamos novamente elevar ambos os membros ao quadrado, tá? Então, ou seja, nós elevamos ambos os membros aqui ao quadrado. Perfeito? Então, quando eu levar ambos os membros ao quadrado, aqui esse quadrado distribui aqui, né? Vai ficar a quadrado, o quadrado da raiz. O quadrado da raiz, né? Então, a gente vai acabar cancelando o quadrado da raiz com essa potência 2 e vai ficar simplesmente a quadrado vezes, a parênteses, x quadrado menos 6x mais c2 mais y quadrado, fecha parênteses, tá? E aqui a gente tem, desenvolvendo esse quadrado aqui da diferença, né? O quadrado do primeiro, a quadrado vezes ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2 vezes a quadrado vezes 6x, mais o quadrado do segundo, que é 6x quadrado. Então, o que a gente ainda tem para fazer aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu distribuí a quadrado do x quadrado, a quadrado y ao quadrado, eu só fiz primeiro essa distribuição para cá, tá? Primeiro para cá, a quadrado vezes menos 2cx, vai ficar menos 2a quadrado cx, e depois a quadrado c2, certo? Fez a distribuição aqui. E aqui eu desenvolvi, né? Então, aqui a quadrado elevado ao quadrado vai ficar a elevado à quarta potência. E aqui a gente tem que repetir, e aqui vai ficar c quadrado x quadrado. Então, observe que a gente já tem esse termo aqui novamente, é comum em ambos os lados da desigualdade, então a gente cancela ele, de onde a gente obtém esta nova igualdade, certo? E aí, observe que aqui, ó, você tem x quadrado, x quadrado. Então, eu posso pegar essas duas parcelas aqui e colocar x quadrado em evidência.
Colocando x quadrado em evidência, a gente obtém essa, né? Distribuindo, a gente volta para cá. E repetir novamente essa parte aqui. E aqui observe que eu tenho a quadrado comum, né? Porque aqui tem a quarta, eu poderia escrever como se fosse a quadrado vezes a quadrado. Então, ó, colocando a quadrado em evidência, a gente tem exatamente a quadrado menos c quadrado, certo? A mesma coisa que apareceu aqui. E aí agora eu vou deixar essa aqui primeiro em stand-by, tá? Nos esperando aí. E eu vou chamar a atenção de vocês para um fato que a gente já viu lá atrás, inclusive foi a observação que eu estava explicando para vocês, que é a relação, né, a Pitágoras, né, a relação de Pitágoras, no caso, que nos diz exatamente que o teorema de Pitágoras, naquele triângulo retângulo lá, né, que nos diz que a quadrada é igual a b quadrado mais c quadrado, tá? A gente viu isso ainda há pouco, certo? Então, se a quadrada é igual a b quadrado mais c quadrado em toda a elipse, em particular para essa, então o que significa quando eu fizer a quadrado menos c quadrado, né? Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu passei menos c quadrado para cá, né? Então, vai ficar a quadrado menos c quadrado vai dar b quadrado, certo? Perfeito. Então, eu vou usar esse fato aqui em estrela 1, certo? Ou seja, ó, a quadrado menos c quadrado, no lugar disso, eu vou colocar b quadrado. A mesma coisa aqui, ó. Então, quando eu for usar esse fato, né, de estrela 1, a gente vai ficar exatamente o seguinte, ó. No lugar de a quadrado menos c quadrado, vai aparecer b quadrado x quadrado, mais a quadrado y quadrado. E aqui vai ficar a quadrado b quadrado, certo? Perfeito. E aí, o que a gente faz agora? A gente divide tudo por a quadrado b quadrado. Então, eu vou dividir toda essa equação aqui por a quadrado b quadrado. Quando eu for fazer isso, pessoal, como é que vai ficar? Ó? b quadrado x quadrado dividido por a quadrado b quadrado, mais a quadrado y quadrado dividido por a quadrado b quadrado, igual a quadrado b quadrado dividido por a quadrado b quadrado. Então, ó, observe que aqui a gente vai acabar cancelando b quadrado com b quadrado, aqui a gente vai acabar cancelando a quadrado com a quadrado, e aqui é o quociente de duas coisas iguais, né? Então, vai dar 1. Então, a gente obtém essa equação. Aqui vai ficar x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado, que é igual a 1. E essa, pessoal, é o que a gente chama de equação reduzida da elipse, tá? Equação reduzida da elipse centrada na origem com o eixo maior sobre o eixo do x, certo? Perfeito, pessoal. Então, eu espero que todo mundo tenha entendido a construção desta equação, certo? A construção dessa equação. O segundo caso, pessoal, é o caso em que o eixo maior está sobre o eixo dos y. Agora sim, né? Então, observe. A gente, por exemplo, teria um caso desta maneira, né? Estaríamos com uma elipse, por exemplo, desse tipo, certo? E aí, então, observe que o eixo maior seria o eixo dos y, certo? E, claramente, se os focos vão estar nesse eixo maior, eles vão ter a característica que o x todo o tempo vai ser 0, né? Então, os focos, eles já vão ter exatamente... Ó, até fez aqui o desenho, estou fazendo de novo, tá? Então, observe. O eixo maior é o eixo dos y, e qual é a característica do foco? Ó? É 0 no x, c no y, e 0 no x, menos c no y. Então, essas são as características dos dois focos. 0c, 0 menos c, tá? E a gente sabe aqui, né, que esse comprimento aqui vale b, é interessante marcar isso também, porque é o ponto que vai cortar aqui o eixo do x, exatamente nesse vértice vai ter a componente 0, quer dizer, B0, né? Aqui vai ter, digamos, quer dizer, B0 aqui menos B0, né? Aqui teria a componente desse ponto A2, exatamente essa comprimento aqui vale A, ó, A, né? Então, aqui teria as componentes do ponto A2 seria exatamente 0 no x, A no y, certo? Aqui 0 no x menos A no y. Então, é importante você notar esses pontos, porque é através desses pontos que você vai construir a elipse quando você estiver estudando. Bem, pessoal, o fato é que para mim obter a equação
no caso, neste caso aqui, na equação reduzida da elipse, neste caso em que o eixo malhar o eixo dos y, tá? Então, o procedimento é análogo ao que eu fiz acima, certo? O que vai mudar, pessoal? Exatamente os focos, porque note que desde o início eu fiz contas aqui, levando em consideração os focos. Então, se dessa vez agora, os focos eles vão ter essa cara, né? É 0 menos c, certo? E 0c. Então, o que vai interferir isso? Nas contas que eu for fazer aqui, tá? Quando eu for fazer essa diferença aqui. Então, todos os passos que eu fiz aqui vão ser exatamente os passos que vocês vão fazer para obter a nova equação da elipse, que vai ser dada dessa forma. Então, neste caso, a equação reduzida da elipse, ela vai ter essa cara. É x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. O que mudou, pessoal, para essa? Observe que a única diferença foi que o a² veio para cá e o b² foi para cá, né? Ó, x² sobre b² mais y² sobre a². Então, o fato é, pessoal, que o que você pode observar logo daqui, o a² ele vai estar sempre sobre o eixo maior, tá? Então, observe que aqui, se o eixo maior não era o x, então o a² está sobre o x². O eixo maior que não era o y, então o a² vai estar sobre o y², tá? Essa é até uma observação, certo? Porque, ó, como a² é igual a b² mais c², isso implica que a² é maior do que b². Deu para entender? Por quê? Olha, essa parcela aqui, ela é sempre o quê? Maior ou igual a 0. Então, se eu tirar essa parcela daqui desse membro, então, claro, que se isso daqui é isso, mais isso aqui que é positivo, se eu tirar uma quantidade positiva daqui, então esse daqui vai ficar maior, né, do que simplesmente b, certo? Então, aqui fica menor. Então, a² é maior do que b², o que implica que a é sempre maior do que b, certo? A é maior do que b. O que significa isso, pessoal? Sempre o maior dos denominadores na equação reduzida é a², que é o que eu estava explicando antes. Onde esse a, pessoal, é a medida do semi-eixo maior, certo? Então, é importante você notar, porque muitas vezes eu posso dar uma elipse, por exemplo, de vocês dessa forma. X² igual a 16 mais y² sobre 9 igual a 1. O importante, por que é importante isso? Porque se o a², olha, observe, sempre o maior dos denominadores na equação reduzida é a². Então, daqui, só olhando para a elipse, você já tem de cara que a² é 16, e da onde você vai poder concluir quem é o a, por exemplo, tá? E você já tem que b² é exatamente 9, que é o menor dos denominadores, certo? E mais, se o a² está sobre x, então se esse aqui é o maior e ele está sobre x, então significa que o eixo maior dessa parábola é o eixo do x. Então, a gente já saberia que ela estaria, né, nesse caso, ela estaria deitada nessa forma, certo? Desse jeito. E então, você já tem uma informação sobre o gráfico. Então, essa é uma observação muito importante, certo? Uma observação muito importante, que já te dá a informação do gráfico, te dá a informação de como encontrar esses valores A, B, para você saber onde exatamente ela está. E uma coisa que eu não disse, como eu falei para você, né? Observe que quando ele está sobre a origem, você já tem exatamente umas caras, né? Para exatamente esses vértices, né? Por exemplo, aqui, o B2 teria o quê? O y dele é 0, né? Então, aqui seria, por exemplo, B0. Aqui seria menos B0. Você já tem uma informação também para esses vértices aqui A1, né? Que aqui o x é 0, então é x igual a menos A, né? E aqui é exatamente 0A, certo?
Então, você tem informação exatamente dos vértices, quem eles são, perfeito? Então, é importante você ficar anotando essas coisas para você vai ter muita facilidade na hora de fazer os gráficos, certo? Perfeito, pessoal. Uma outra informação ainda que eu trago é que na equação da elipse, a quadrado é o denominador de x quadrado. Aí, se a quadrado é o denominador de x quadrado, né? Então, o seu eixo maior está sobre o x, foi o que eu falei, né? E vice-versa, né? Se ele estiver sobre y quadrado, então o eixo maior é o eixo dos y, tá? Perfeito. Vamos dar um exemplo. Só. Olha, a equação ao lado a equação reduzida da elipse ao lado tá? Então, observa que aqui você tem uma elipse centrada na origem, certo? Onde você observa claramente que o eixo maior é o eixo do x, e esse comprimento daqui até aqui vale exatamente 3, né? Então, 2A valeria 6 aí, né? 3 também, né? Então, observe os pontos que eu falei lá para vocês, ó. Quem são esses pontos, ó? 0, 2, 0, menos 2, 3, 0, menos 3, 0, quer dizer, menos 3, 0, certo? Então, se você olhar para o gráfico dessa elipse, você já sabe como é que você descreve a equação dela, né? Se o eixo maior é o eixo do x e o a vale 3, então vai ficar x quadrado sobre 3 quadrado mais y quadrado sobre 2 quadrado, porque é ponto médio aqui, certo? Perfeito. Ou você pode escrever dessa maneira também. E se você olhar agora para essa, observe que é uma elipse que você pode até confundir, né? Então, observe que a única diferença daqui para cá é que eu coloquei o maior valor, né? O maior eixo está sobre o eixo dos y. Então, observe que o que mudou dessa para essa daqui foi exatamente que agora, você olhando para ela, o eixo maior é o eixo dos y, então o maior valor vai aparecer sobre o y quadrado, certo? Então, preste atenção na forma como a gente define, como a gente está trabalhando, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido esses elementos aí, né, da elipse, para que a gente possa dar prosseguimento. No outros exemplos aqui, ó, nos problemas 1 e 2, para cada uma das elipses, a gente pede para determinar no item A, quem é A, quem é B. No item B, fazer um esboço do gráfico. E o item C, os focos, ou seja, F1 e F2, tá? Perfeito, pessoal. Então, ó, primeiro exemplo, a gente tem essa equação. 9x² mais 25y² mais 225. Observe que a equação não está bem do jeito, né? Do jeito da forma de uma equação reduzida da elipse. Então, vamos tentar escrevê-la dessa forma. Então, aqui tem que ser 1, né? Então, para ficar 1 aqui, a gente divide por 225, certo? Então, o nosso objetivo é... Vamos dividir ambos os membros por 225, né? Dividindo ambos os lados da equação por 225, como é que a gente vai ficar? Aqui a gente tem 225 dividido por 225 dá 1. 9 dividido para 225 dá para você simplificar por 9. 9 dividido para 9 dá 1. E 225 dividido para 9 dá 25, tá? Então, vai ficar x² sobre 25 mais y². E aqui dá para você... Opa, ficou aqui... Botando y², tá? Então, dá para você simplificar aqui por 25, tá? 25 dividido por 25 dá 1. E 225 dividido por 25 dá 9. Aí você olha para essa equação, pessoal. Qual é a conclusão que você tira? Sempre o a² não está sobre... O maior dos valores não é a²? Então, quem é a²? Olhando aqui para o sentido é 25, certo? Como 25 é maior do que 9, então implica que a² é 25, certo? Estou usando exatamente essas observações que eu estava fazendo anteriormente, certo? Então, se a² é 25, implica que a é igual a raiz de 25. Ah, vocês poderiam me perguntar, né? Por que não é mais ou menos, né? Porque, por exemplo, o valor de A, B, C, eles são todo tempo os números positivos, tá?
Então, eles nunca vão ser menos 5, tá? Eles medem o comprimento, exatamente, medem a distância, tá? Então, não faz sentido a gente pegar mais ou menos 5. Então, por isso que eu já faço direto que A é a raiz de 25. Então, a raiz de 25 é 5. Então, a gente já descobre que A é 5. Certo? E o B quadrado é o outro, né? Se esse aqui é A quadrado, esse daqui vai ser B quadrado. Então, B quadrado é 9, da onde a gente tira que B é 3. Ok? Perfeito. Então, eu já sei quem é A. Ó, já até estou escrevendo aqui, ó. O A é 5. Então, essa distância de 0 até aqui vai dar exatamente no ponto 5. Daqui até aqui vai dar exatamente menos 5. E o comprimento aqui, que é 2 vezes o A, vai dar 10, né? Então, perfeito. E aqui a gente vai ter 3, 3. O eixo maior está sobre o eixo do X. Neste caso, porque o maior ficou sobre o X. A quadrada está sobre o X. Perfeito. Então, meio que a gente já consegue descrever, né? O gráfico da nossa elipse, certo? E aí a gente sabe que as componentes do foco, eles têm essa cara, né? O F1, ele tem a característica de que ele é 0 no Y, né? Então, ele vai ser menos C 0 e o F2 vai ser C 0, certo? Então, nosso objetivo agora é descobrir quem é C, para determinar os focos. E aí a gente usa novamente a relação aqui do Teorema de Pitágoras, tá? Certo? Porque se A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, significa que A quadrado não é 25, B quadrado não é 9, então significa que C quadrado é igual a 25 menos 9, que é 16. De onde a gente tira que C é a raiz de 16, portanto C é 4. Então, desta forma, a gente já sabe quem é o nosso foco, né? O nosso foco F1. Ele tem as componentes menos C 0, então vai ficar menos 4, 0, e F2 vai ser C0, que é 4, 0. Perfeito? Com um pensamento muito análogo a esse, a gente meio que faz todas as continhas para esse outro exemplo. Aqui a gente divide tudo por 16, obtém a nossa equação, certo? Então, quando eu dividir aqui 4, dá para simplificar por 4 aqui, fica x quadrado sobre 4, y quadrado sobre 16, igual a 1. Então, claramente, o maior valor aqui, né, é 16, ou seja, como 16 é maior do que 4, então, A quadrado é 16. E uma vez que A quadrado está sobre o eixo dos y, então o eixo maior dessa parábola é o eixo y, tá? E aí você tira aqui que A é 4, e se B quadrado é 4, então B é 2. Então a gente tem essa cara, né, para elipse. Então, vai cortar aqui em 4, menos 4, 2, 2, ou seja, a gente tem que o eixo maior é o eixo dos y, tá? E para determinar os focos, a gente já sabe que ele tem a cara de quê? Neste caso, o x é 0, né? Então, usa novamente aquela relação envolvendo o Teorema de Pitágoras, ou seja, c quadrado igual a quadrado menos b quadrado, e da onde você tira que c quadrado é 16 menos 4, que c quadrado é igual a 12, c igual a raiz de 12. Logo, uma vez que os focos vão ter essa cara, o x é 0, né? 0 menos c, c é a raiz de 12, então a gente vai ter esses dois focos, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham exatamente compreendido, tá? Esse estudo, né, da elipse. E vamos bola para frente, vamos continuar estudando e tente resolver os exercícios para que a gente possa dar prosseguimento aí nos nossos estudos.